MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Olá, sou Ohana Alcaires, estudante de Arquitetura e Urbanismo. Estamos desenvolvendo um trabalho para que as pessoas conheçam algumas edificações da arquitetura no Brasil sem precisar sair de casa. Olá, sou Rafael Santos, estudante de Engenharia Civil. Estamos desenvolvendo um trabalho de inclusão para as pessoas conhecerem algumas edificações da arquitetura no Brasil. Em momentos de reclusão, como fazer a inclusão? Produzimos um vídeo de uma visita virtual com audiodescrição no MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, para a disciplina de Arquitetura no Brasil da Universidade Veiga de Almeida. Conhecendo o MAM com novos olhos. O MAM Rio funciona desde 1958. Foi projetado pelo arquiteto Afonso Eduardo Ride e é reconhecido internacionalmente como um marco da arquitetura moderna. O museu fica situado na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo. Adepto da arquitetura racionalista, destaca-se pelo uso de estruturas vazadas e pela integração com o entorno. Em um cenário privilegiado, o arquiteto pensou em um sistema que permita a contemplação da paisagem da Baía de Guanabara, sem obstáculos, com uma perfeita inserção no lugar. História. Local de diversos acontecimentos de grande relevância na vanguarda brasileira, o museu conquistou ao longo de sua história uma coleção de arte moderna altamente representativa. Abrigou parte considerável dos movimentos artísticos brasileiros, como o Grupo de Frente, em 1954. O neoconcretismo, em 1959. A nova objetividade brasileira, em 1967, dentre outros. Infelizmente, uma grande parte se perdeu no incêndio ocorrido em 1978. Depois de um longo período de obras e uma longa campanha de solidariedade, o museu reabriu as portas em 1981. Conserva hoje aproximadamente 11 mil objetos, grande parte da coleção de Gilberto Chateaubriand. Plantas e projetos. Projetistas envolvidos: Eduardo Afonso Ride, arquiteto, Carmen Portinho, engenheira, e Roberto Burle-Marx, paisagista. O projeto de Ride é uma fuga da ideia convencional de que as exposições necessitam de galerias fechadas. Ele optou por um projeto sem grandes paredes ou divisórias. Todo o interior das galerias de exposição é visível para o exterior. A justificativa dele para isso é que a atenção de uma pessoa diante de um grande número de obras de arte diminui rapidamente, a menos que haja a chance de descansar os olhos e refrescar a mente. O projeto revela uma tendência de harmonizar a arquitetura com o fundo, em contraste com as linhas ondulantes das montanhas. Veja agora uma planta baixa com a especificação de cada ambiente. E um corte na escala de 1 para 200. Galeria. A galeria de exposição do museu ocupa uma área de 130 metros de extensão por 26 metros de largura, inteiramente livre de colunas, oferecendo uma absoluta liberdade na arrumação das exposições. A flexibilidade dos ambientes se dá também na parte vertical do edifício, através da descontinuidade das lajes, gerando 3 pés direitos diferentes.
Essas alturas são variáveis, para que o edifício possa abrigar obras de arte de tamanhos diversos. Informações técnicas. Materiais utilizados: concreto armado construído por pórticos sucessivos que elevam o corpo da construção do solo. Esses pórticos sustentam a laje do primeiro pavimento por meio de um apoio indireto, uma espécie de mão francesa integrante do pórtico. Como se sabe, o pórtico é um sistema estrutural composto de barras rigidamente ligadas nos nós. É por si só uma forma de vencer grandes vãos com dimensões menores que a das vigas simplesmente apoiadas. Neste edifício, a proposta de apoio indireto da estrutura do primeiro piso cria um momento na base do pórtico que reduz os esforços ao longo da viga. As lajes intermediárias de cobertura são atirantadas à viga. Tipo de estrutura. O MAN foi construído em uma estrutura esbelta, com um vão de 26 metros entre os apoios, 14 pórticos estruturais, estruturas isostáticas, condições mínimas e suficientes para estabilidade, estruturas hiperestáticas, condições mais do que suficientes para estabilidade, estrutura mais esbelta, hipoestática, dando menos estática, engastamento para unir a viga ao pilar. A fundação do MAN apresenta um baldrame que absorve as forças horizontais e que é sustentado por fundações mais profundas que conduzem os esforços verticais para o solo. O MAN foi construído sobre um aterro. Em outras palavras, foi despejado terra no local onde antes existia o mar do aterro do Flamengo. Por isso, se reduziu ao máximo os esforços horizontais. Sistema construtivo. Preocupação para não perturbar a paisagem. Horizontalidade em contraposição ao desenho das montanhas. Estrutura vazada e transparente. A natureza circundante participativa do espetáculo. As estacas são superiores a 20 metros. Em 1955, foi cravada a última estaca. Execução. Os pórticos são ligados por meio de duas abas de concreto, com aproximadamente 8 metros de largura. A estrutura do corpo principal é construída por 14 pórticos em concreto armado. São espaçados de 10 em 10 metros, vencendo o vão de 26 metros. Escola técnica e teatro. Os dois edifícios anexos ao pavilhão de exposição separam-se dele através de dois jardins diferentes. O primeiro é composto por dois retângulos. Nele estão o bar e o restaurante. O segundo possui um contorno irregular e abriga o teatro e a cinemateca. A construção do teatro, no entanto, só foi iniciada em 2006, muitos anos após a morte do arquiteto, não tendo seguido fielmente o projeto original. Paisagismo. Os Jardins do MAN Rio são de Roberto Burle-Marx, artista plástico e autor de mais de 3.000 jardins ao redor do mundo. Considerado o inventor do paisagismo moderno, ele é o autor dos Jardins do MAN, cujo projeto é de 1955, e do paisagismo de todo o aterro do Flamengo, projeto de 1961. O aterro é um complexo de lazer. O parque se estende do aeroporto Santos Dumont até o início da praia de Botafogo. O MAN Rio é vizinho do aeroporto Santos Dumont e fica a poucos minutos de caminhada do centro histórico da cidade. Do museu se avistam o Pão de Açúcar, o Corcovado e a própria Baía de Guanabara. Burle-Marx valorizou a vegetação nativa, usou plantas da Caatinga, do sertão nordestino e da Amazônia. Importou outras e libertou o paisagismo brasileiro de copiar os jardins típicos europeus.
Ele combinou linhas geométricas, espelhos d'água, canteiros de pedras e diversas espécies de plantas. Nos jardins, há 48 palmeiras imperiais. A primeira delas foi plantada pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Vitórias régias, abricó de macaco, árvore típica da Amazônia, tem flores espalhadas por todo o seu tronco. Palmeira talipô, que em toda sua vida só floresce uma vez. E a cássia pompom, oriunda da África, com o tronco cor de cobre. Os jardins do MAM são abertos e de acesso gratuito. Muitas vezes ocorrem eventos e festas. E assim chegamos ao fim dessa visita virtual com audiodescrição do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Não deixe de conhecer pessoalmente após esse período de reclusão. Obrigada! Muito obrigado.